Isso. Estamos ao vivo! Eu entrei 2 minutos antes para. Na outra vez, né? Passei 3 minutos esperando para ver se o Instagram deixava a gente iniciar a live. E daqui a pouquinho o Dr. Ricardo está entrando. Gente, hoje é uma live diferente. Por que é uma live diferente? Porque a gente vai falar de coisas que a maioria das pessoas não falam. É só por isso que é uma live diferente. Então, já chame mais alguém aí, que a coisa vai ficar muito, muito boa. Tá? Porque o que acontece? Todo mundo tem, eventualmente, né, limitações com dinheiro, ou com relacionamentos, ou com, no caso aqui, a gente vai falar com comida. Então, acho que interessa, acho não, tenho certeza que interessa para a maioria das pessoas. Tá? Então, o Dr. Ricardo já entrou. Vamos só, como sempre, ficar curiosos em saber se o Instagram vai deixar ele entrar na live. E aí a gente começa a entrar no tema de fato. Amílcar, boa noite, boa Muito, noite, boa noite. muito boa noite. Então, hoje a gente vai falar de um padrão invisível. E o Ricardo vai introduzir o tema. E eu já vou lembrar que esse padrão existe também em outros, digamos assim, em outros sistemas corporais. Você, Ricardo. Hoje o tema é interessante porque se você já emagreceu e voltou a engordar, esse é conteúdo para você que está aqui hoje. E aproveitando o momento, você que está entrando agora, comece a disparar para seus amigos daquele aviãozinho do canto direito inferior. Compartilhe com todo mundo, principalmente com as mulheres que estão com tanta dificuldade, que já fizeram uma, duas, três, quatro, cinco dietas, 5 vezes e voltaram a engordar. Porque hoje não vamos falar de dieta. Na verdade, é o ciclo que se repete e que ninguém explica, que é um padrão invisível. Eu sou o Dr. Ricardo Valdez, doutor em Química de Produtos Naturais e especialista em protocolos de transformação corporal, junto com meu amigo, o professor Amílcar Tupiaçu, que é também um especialista em programação neurolinguística, e vamos destrinchar um pouquinho sobre essa situação que muita gente não entende. O problema não é a comida. Ricardo, Muitas vezes, é uma mulher, especialmente as mulheres com mais de 40 anos, começam bem a dieta, começam a se amar de novo no espelho e depois perdem o controle. porque tem um ciclo que se repete, um ciclo que é invisível, um padrão invisível que a pessoa não entende. E principalmente as mulheres que estão acima de 40 anos levam essa rotina, né? Começam, é um ciclo de restrição, explosão, culpa e recompensa, né? Ou promessa, né? Que fazem. Muitas não entendem por que está acontecendo e come errado, mas repete o padrão. O padrão começa com uma restrição, que a restrição tem uma relação com um conceito que foi elaborado em 1978 sobre restrição cognitiva alimentar, ou seja, restrição de quê? Pode ser de calorias, pode ser de grupos alimentares. E essa restrição é mental. E a pessoa cria um processo na mente de fazer a dieta de uma forma restritiva. Isso leva a um processo hormonal de aumento de cortisol, aumenta cortisol, aumenta a fome. Se você lembra e esteve aqui na aula passada, a gente conversou sobre isso.
E se você não esteve, eu recomendo você assistir aqui no Instagram do professor Amílcar ou no meu Instagram. Então, esse ciclo se repete. Ela começa restringindo a mulher de 40 mais e repete. Chega um momento que acontece o seguinte, é muito curioso. Começa segunda-feira, até quinta, tá tudo beleza, na restrição. Sexta-feira começa a explosão. Explosão de quê, Ricardo? Explosão de querer comer aquilo que foi restringido. Tudo que gera privação gera um processo de vontade grande de querer essa restrição. E o corpo, ele é uma máquina biológica que ele tende a estar em momentos de sobrevivência. Tudo que você vai restringir vai gerar um certo atrito no corpo, de forma fisiológica e biológica. Sábado começa a culpa, Pois domingo a promessa. e E doutor aí Ricardo, você... que a, É incrível isso. de curso foi cura de compulsões, né? E Exato, faz as compulsões de comida. E é exato, incrível exato. que a explosão acontece sempre à noite. Depois você vai explicar por que acontece sempre à noite. Mas a compulsão, ela tem uma parcela inconsciente. Então, o doutor Ricardo vai falar que você vai sentir culpa, mas não é só culpa. Por que a compulsão, essa vontade de comer, essa explosão acontece à noite? Por causa da própria restrição de calorias ou de alimentos, grupos de alimentos, isso cria um sentimento de que eu quero mais daquilo e por causa do estresse que acontece, o corpo fica estressado por vários até fatores. Eu, por exemplo, tive uma empresária de 47 anos, Ana, que ela me falou a seguinte frase: Ricardo, eu sou forte para tudo, mas eu sou fraca para a comida, para a dieta. Aí eu falei para ela: não, você não é fraca, você é o que não está com o padrão adequado. Você está com um padrão que está te levando a esse ciclo. E isso acontece que durante o dia a pessoa está fazendo tudo de forma orientada ou da maneira que acredita que deve ser, e no final do dia está com vontade, e é por causa do cortisol. O cortisol aumenta, gera pico de fome, e aí começam as recaídas. No dia seguinte, a culpa. E essa culpa se transforma em uma questão de que quer depois fazer algo de novo. Você já escutou isso? Você que está aqui ao vivo, já escutou toda pessoa dizendo: segunda-feira eu começo de novo, vai dar tudo certo. Já começou? Você já fez isso? Acredito que sim. Então, o Então, problema da essa Ana não é a questão... fome. O problema da Ana não é a fome. Não, é o padrão mesmo, e é uma questão do estresse hormonal que vai gerar aquela suposta fome, mas que não é fome, é uma compulsão por comer algo que está restringido. E isso, a neurociência fala que tem em outros aspectos da nossa vida. Você quebra o cartão de crédito, mas fica com vontade de comprar. Você, sei lá, esconde a carteira de cigarro. Você coloca o celular na gaveta, tá? E aí começa a gerar uma pressão. E quando você vai se premiar, todas as É, coisas se aí abrem. a recompensa não é uma recompensa com aquele alimento que pode até ajudar no processo. É aquele alimento que gera pico de dopamina no cérebro, prazer, e que vai atrapalhar também no processo. Tem um estudo que fizeram de restrição, dietas restritivas e estresse. Colocaram dois grupos de pessoas, principalmente mulheres, e umas controlando a restrição calórica, ou seja, tinha que contar as calorias, 1.200 calorias, e outro grupo onde só estava registrando o que comiam, sem contar calorias. E ao termo do estudo, eles observaram que fizeram um questionário
observaram que as que fizeram uma dieta de restrição calórica de 1.200 calorias, contando calorias, ou seja, contabilizando tudo que estavam fazendo, tinham picos de cortisol muito elevados e muito estresse acumulado no final do dia, comparado com o grupo controle, que seria aquele que não estava fazendo. Então, isso já existe, que a alimentação, especificamente dietas restritivas, dietas, qualquer uma dessas dietas, aquela empresária que eu falei, ela tinha um padrão, já tinha feito dieta low carb, dieta cetogênica, já tinha feito todas as dietas que você já conhece também, né? E não conseguia. E quando fizemos um processo, um programa estruturado, com um método, com uma quebra de padrão que estava se repetindo, ela em 90 dias ela conseguiu emagrecer e até hoje ela está no peso que ela quer, né? Então, Então, é uma questão da fisiologia, sim, quebrar o padrão sozinho é difícil, é mas difícil. você pode criar uma ambiência e uma estratégia para quebrar o padrão. Porque quando você faz essa restrição, o corpo ele responde de outra maneira, responde a uma pressão que está sendo exercida, né? É a fisiologia, a biologia do corpo. Você está restringindo e o corpo diz: tu está fazendo isso? Vamos ver por quanto tempo. Então, essas dietas de restrição de calorias, de restrição de grupos alimentares, a longo prazo são falhas. E eu levo tempo já falando disso também com muitas pessoas. E nós, tanto a Meike como eu, levamos um protocolo, um método que já mais de 12 anos nós aplicamos e ajudamos várias mulheres a que alcancem o peso. Aí eu faço a pergunta a você que está aqui. Quem aqui falou alguma vez, já aconteceu até comigo, né? Prometeu que não ia comer aquela comida, aquele doce, e comeu, mesmo assim. Então, é isso que acontece quando você restringe demais, cria um processo na mente que cria um estresse. E o corpo responde de outra maneira. Criou estresse, lembra sempre isso, criou estresse, vai aumentar o cortisol. O cortisol gera mais ansiedade. A ansiedade gera a vontade de querer comer, porque não é fome em si, é a vontade de querer comer alguma coisa. E tem muita gente que diz: eu sou forte. Eu conheço muitas pessoas: é só cortar calorias, é só deixar de comer tal coisa. E aí eu posso perguntar: por que, se você está dizendo isso, você não está no seu peso? E você faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É porque falta aquele detalhe, aquele processo, aquele padrão está sendo repetido, repetido, repetido. Eu conheço várias pessoas que, na verdade, o que precisavam não era mais força de vontade, era quebrar o padrão. Nós temos uma pessoa que começou em outubro do ano passado, Jeremias, é um jovem garoto, tem 30 e poucos anos, e ele que começou, aprendeu o processo, e ele está mantendo o peso hoje. Hoje ele nos visitou lá na nossa loja, muito feliz, porque ele está no padrão mesmo. Quebrou o padrão através do método que nós ensinamos, que a Meike também ensina, e que mantém ele na melhor forma. E ele está magro. Ele estava acima do peso, ou seja, estava com um certo percentual de gordura. E o que mantém o ciclo não é a comida, é a culpa. Você que tem a culpa, e essa culpa corrói a mente, e você volta de novo, e volta, e volta, e volta. E cai na mesma roda de ciclo restritivo. Então, não é uma questão de força de vontade, de disciplina. E quando a pessoa fala assim, não é o chocolate que engorda, não é aquele pudim que engorda, é a frase: eu não consigo. Ou eu sempre caio na tentação. Ou eu sempre vou querer comer tal coisa. Quando você fala isso engorda muito mais do que
o alimento em si, porque está repetindo o ciclo mental. E tudo é um processo de quebra desse padrão para conseguir fazer. Tem alguns gatilhos que ativam, mas se se estruturar tudo de maneira que o gatilho se transforme em uma recompensa benéfica, se consegue mudar o resultado. Olha só, é super interessante. Na segunda-feira teve um bolo de canjica. É uma canjica diferente lá no trabalho. E hoje teve uma tapioca com frango. Amigo, que tu está falando de tapioca. A gente diz que tapioca engorda muito, índice glicêmico, etc. É porque teve no trabalho. E ontem e hoje eu estava de jejum. Eu e o Ricardo fizemos vários cursos de jejum. Desde 2023 a gente tem se fazendo a nossa musculação de jejum. O que é musculação de jejum? É 8 horas, 12 horas, 16 horas, 24 horas. No meu caso, 52 horas. Tá? Eu já fiz até 90 horas de jejum ano passado. Mas o ponto não é esse. E outra coisa, eu não faço jejum para emagrecer. Tá? Eu faço jejum para literalmente rejuvenescer. Apesar da gente ensinar também a fazer jejum para emagrecer. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma amiga que ela chama assim: você não vai saltar a capivara raivosa? Você já viu uma capivara comendo? Ela come assim, e ela só para de comer quando o que ela está comendo acabou. E eu digo, não, a capivara está tão tranquila. Tá? Então, gente, existem maneiras de você educar essa sua capivara raivosa que mora dentro de você. E se você sente culpa ou alguns outros problemas, ela vai continuar raivosa. Quando você soltar, ela vai para cima da comida. E também o que a gente falou na live passada. Veja a live passada, também interessante. Essa questão da gente fazer a compensação com comida. Às vezes a compensação pode vir da respiração, da atividade física, do marido, esposa, parceiro, parceira, tá? De você ter parceiros também, pessoas de maior confiança no seu trabalho ou na sua atividade, eventualmente na sua igreja. E não simplesmente, tá? Nas duas coisas garantidas para você se sentir bem, né? Cartão de crédito e chocolate, né? Porque essas duas coisas, elas têm efeitos colaterais que você já conhece, né? Mas olha, o Ricardo vai começar a concluir. Se você não entendeu lá o que é cortisol, o que é os outros hormônios do estresse, grelina, leptina, etc., você manda um direct para nós, ou até um WhatsApp que quem já conhece, que a gente vai ter o prazer de apoiar você. E ele também vai falar que nós vamos ter, literalmente, uma promoção. Você vai poder entrar no nosso programa a partir de uma sessão diagnóstica. Você vai poder entrar no nosso programa de 21 dias ou no nosso programa de 90 dias. Então, Ricardo, fale aí essa conclusão que, na verdade, não precisa ter culpa, né? Porque a explosão vem depois de você ter represado realmente a falta de comida. E, enfim, e a gente vai falar na próxima live também. Sim, sim, sim. É uma questão de que não falta informação para a pessoa, porque se não quebrar o padrão, nenhuma dieta vai funcionar. Qualquer dieta que a pessoa fizer vai funcionar se não quebrar o padrão. Qual é o padrão? O padrão de restrição, explosão, culpa e promessa. Esse padrão precisa ser quebrado. Como você pode fazer isso? Sozinha vai ser muito difícil. Por isso que nós atendemos mulheres e em 90 dias, através da quebra de padrão, através de um método estruturado, bem personalizado, individualizado, as pessoas estão conseguindo quebrar esse padrão e conseguir o resultado que elas desejam, né? Porque o padrão é automático. E você não vence automatismo com motivação, com inspiração, não. Você precisa de um método bem estruturado para chegar nesse processo de conseguir o resultado.
Eu vou dizer uma coisa: se você percebeu que está nesse ciclo, que já viveu esse ciclo e que talvez não precise mais nenhuma dieta, precisa de uma direção. Você não precisa mais de uma dieta, você precisa de uma direção, uma orientação voltada para quebrar esse padrão. Tanto a Mica como eu estamos abrindo algumas vagas para mulheres que querem quebrar esse padrão em 90 dias. Você pode comentar aqui. Isso aqui não é obrigatório, mas se você já está cansado e você já tentou várias vezes, você pode sair desta live como outras lives inspirado, mas com inspiração você não consegue. A decisão é o que vai te levar a isso. E se você disser, chega, eu quero isso para mim, se comentar, chega, nós vamos te mandar uma mensagem, nós pessoalmente vamos entrar em contato para te explicar como você pode entrar nesse grupo, ter uma das vagas, são limitadas. E na próxima semana, na terça-feira, dia 10, amiga, hoje é 3, 7, 10 de março, 19h30, nós vamos comentar como a continuação disso é a virada metabólica. Como é que você pode, para entender um pouco melhor esse processo, e você pode ganhar, inclusive, até um desafio, você pode participar de um dos nossos desafios que começa na próxima semana, e aí você vai entender melhor como nós fazemos o nosso trabalho, ganhar, inclusive, uma mentoria online ou presencial, se você está em Belém ou está aqui em Salvador, Bahia, você pode ganhar essa mentoria para entender alguns parâmetros de saúde que nos permitem ajudar a sua nutrição e começar o ciclo de quebra de padrão. Esse é o convite para você. Compartilhe a live se você gostou. Lembre, se você está aqui e já decidiu que é o momento de quebrar o padrão, comente, chega, que nós vamos entrar em contato. Uau! Mais alguma notícia? Não, é isso, tá? Agora, lembre-se e anote aí. O resultado mora na ação. Entre em ação. Nunca saia de uma sala ou de um lugar que você teve uma ideia, uma boa ideia, sem entrar em ação. Senão isso nunca vai ser realidade no mundo físico. Saúde e sucesso. Até a próxima direct, até a próxima mensagem, até terça-feira. Tchau, tchau. Parabéns por participar. Tchau, tchau.